hoje vamos ter um assunto super importante para a arquitetura e para todo mundo, que vamos conversar sobre acessibilidade. Estamos aqui então com a arquiteta Liane Echeverry, com a advogada e fisioterapeuta Maria Tereza Dresch e também com a terapeuta ocupacional Márcia Lazari Viana. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. Um tema tão importante, tão necessário, né? Basta andar pela nossa cidade e várias cidades brasileiras, assim, para a gente se espantar com muita coisa, apesar de existir leis e normas. Né, Liane? Vamos contar um pouquinho sobre isso? Bom, o princípio é assim, ó, as leis dizem o quê e a norma diz como fazer acessibilidade. Acessibilidade é um ambiente que permite a pessoa circular e usar com conforto, segurança e autonomia. Então, se nós seguirmos as normas no momento da criação da arquitetura, eu sempre digo que a arquitetura, o espaço construído é total da responsabilidade do arquiteto. Com certeza. Então, se o arquiteto se preocupar em fazer uma arquitetura para todas as pessoas, eu não falo assim do cadeirante, da pessoa cega, não, eu falo de todas as pessoas. As crianças, os idosos. Eu estava lendo uma reportagem que 14% da nossa população tem mais de 60 anos. Então, nós temos que começar a pensar nesse público. Claro. Também. Fazer uma arquitetura mais generosa, que ela abrace essa pessoa, esse público. Por exemplo, o cego, a pessoa cega. Não adianta dizer para um cego, vá em frente. A gente pode fazer essa experiência. A gente enxerga e traça uma linha no imaginário. Agora eu fecho os olhos e vou. Não tem como. A pessoa cega precisa um sinalizador. Pode ser uma parede, pode ser um muro, um corrimão. Se for no passeio, na calçada, a sinalização de piso é muito importante. Então, nós temos a sinalização de piso tátil direcional, o nome já diz, direciona, e o piso tátil de alerta, que ele vai informar a pessoa que está com a bengala branca que vai ter ali um obstáculo, que pode ser a mudança de direção, pode ser uma escada, uma rampa, que tem que estar tudo completamente sinalizado para facilitar a vida dessas pessoas. Aí, então, dizem assim, mas o piso tem que ser contrastante. Sim, vamos imaginar uma pessoa que tenha uma baixa visão. Não adianta, né? Então, se tiver um piso cinza e uma faixa, um piso direcional amarelo, a pessoa com baixa visão vai identificar. Não adianta fazer combinando cinza com cinza. Claro que não. Então, esses pequenos detalhes, os arquitetos têm que se dar conta, porque somos nós, arquitetos, que fizemos o espaço, de pensar nessas pessoas. Porque eu sempre me pergunto, por que aquele degrau solto entre um ambiente e outro? Ele vai derrubar o teu filho, ele vai derrubar talvez a tua mãe, a tua avó, ou a ti mesmo, e vai criar mais um problema de deficiência. Mesmo que seja uma deficiência temporária. Sim. Mas vai criar mais um problema. Outra coisa assim, que eu me debato muito, porta de 60. Exatamente. Já deveria ser Alguém já tentou entrar num banheiro com andador, não estou falando de cadeira de rodas ainda, é uma complicação. com andador, com uma muleta, uma pessoa que quebrou o pé, entra num banheiro com uma muleta, ou entra com uma pessoa idosa que precisa de um bracinho para ajudar. Para colocar. Não entra. Então eu vou usar a máxima que eu aprendi com o meu professor Eduardo Ronchetti, que diz: eu prometo, Jaqueline, eu, Jaqueline, prometo não fazer mais portas de 60. Gente, é muito complicado. Vamos acabar com essa nova prefeitura, existia isso com 60? Isso é da prefeitura. Exatamente. Desde 1985 a gente batalha para mudar o Código de Obras e não permitir mais porta menos de 80 centímetros livre. Qualquer pessoa pode passar.
Tu pode passar com o teu bebê, com o carrinho de bebê, com o andador e com a cadeira de rodas. A cadeira de rodas, o mínimo é 80, né, O Liane? mínimo. O mínimo. Então, também eu falo assim do layout. Vamos evitar de encher tudo de... Vamos deixar sempre 80 livre, 90. E até assim, né, por lei também, não só ter a questão das escadarias, a gente tem que já projetar isso com rampas, né? Sim, não uma tem coisa como que escapar as mais pessoas disso. confundem muito a acessibilidade com aquela rampinha lá na frente. A rampa lá na frente já permite o acesso. Só que nós temos que pensar no todo. Sim. Entrou no ambiente o cego. Tá, e aí o cego entrou no ambiente e faz o quê? Então nós temos que dar sinalização para ele. Ou bota um mapa tátil, ou bota uma pessoa que vai orientar, ou bota um piso direcional, que ele vai chegar onde ele precisa. Ele não precisa ser dependente, ele não quer ser dependente. Sim, ele A quer ter sinaleira, autonomia por exemplo. dele, desde que as coisas funcionem para ele. A sinaleira, por exemplo, é um tempo muito exíguo para a pessoa idosa. Em Curitiba já disponibilizaram um dispositivo que coloca no poste da sinaleira e o idoso que tem o cartão, ou qualquer pessoa que tem o cartão, ele passa o cartão nesse dispositivo e a sinaleira automaticamente aumenta o tempo de abertura. Olha que máximo. E a sinalização sonora. Sonora, né? Tecnologias, né, que estão aí para ajudar. Então, além da certeza. arquitetura, vamos usar as tecnologias. Claro. Elas não existem, vamos criar. Como o mercado está pedindo. Com certeza. Eu peguei um caso há uns 2 anos atrás, um senhor que ficou diabético ao longo dos anos e ele teve que amputar as 2 pernas. Sim. E aí, então, fez toda uma questão de reunião de condomínio para que realmente se efetivasse, então, em função de um morador, que efetivasse rampas para se resolver esse caso. Entende? Então, assim, quantos exemplos existem isso dentro dos prédios, né? Não, e aquele degrau que eu falo, aquele degrau gratuito, não precisa um degrauzinho assim, é para derrubar a criança, é para derrubar a mim, Sim, ele não para tem derrubar uma os velhos. funcionalidade. Não. Na verdade, é só ali pra... Então ele está mal sinalizado, eu conheço casos assim de acidentes horríveis por causa de um degrauzinho desses. Imagina. E muitas vezes, complementando o que está falando da acessibilidade, as pessoas confundem acessibilidade com... eu vou ter que gastar, com gasto. Não é gasto, né? Isso é investimento. E isso é Exatamente. inserção social, É inserção né? social e não é só para as pessoas com deficiência, é para todas, como tu todas as disse, pessoas. né? Porque cada vez mais a gente vai ter uma população idosa, é para gestante também, que está com carrinho de cardíaca. né, com bebê, que as nossas calçadas são terríveis, né? Poucos rampas para atravessar, né, Rebaixo de um meio lado, fio. de meio fio. Decente, Então, né? Porque Sim. né? Então, Infelizmente, assim, completamente nós temos uma cidade muito grande, né? Porto Alegre é grande, né? E a gente tem pouca acessibilidade, né? Pouquíssima. Pouquíssima. Nosso centro de Porto Alegre é um caos, né? Eu trabalho muito com as pessoas com deficiência e a gente escuta muito isso, né? Da falta de acesso delas poderem ir onde elas querem, né? Por exemplo, eu preciso de uma farmácia, não tem rampa. Como é que eu vou acessar o meu remédio na E farmácia? muitas vezes diz respeito que aonde ainda tem espaços de rampa, muitas pessoas estacionam, estacionam, né? respeitam, Obstruindo né? o espaço, Não, então uma e falta as- de respeito também das pessoas. E uma coisa muito importante das normas, né? Uma fiscalização, porque a gente vê Não rampa tem norma. de tudo Não que é tem jeito fiscalização. e a rampa tá fora das normas. Ou é muito íngreme, o cadeirante não consegue subir, Sim. né? Ou é muito estreita, não passa a cadeira. Então, assim, as pessoas têm que ter a informação, né? Bom, é para fazer uma rampa, então tem que fazer dentro das normas, dentro do padrão adequado. Percentual correto, existem todos os desenhos Sim. técnicos, né, Liane? Para Sim, qualquer existe- profissional se inteirar. Existe uma normatização bem completa. O que falta é conscientização por parte dos arquitetos, dos empresários, dos donos de negócio, da prefeitura. Não existe fiscalização. Exatamente. Isso já é um erro grande, né? Esse é um grande problema, a falta de fiscalização, né, que a gente geral, percebe. Porque até a questão do próprio tipo de calçamento, que eu acho que deveria ter um padrão, que a gente verifica paralelepípedos, às vezes, são colocados. existe Como é que uma o cadeirante padronização. vai ter autonomia de empurrar a sua cadeira de rodas num paralelepípedo?
paralelepípedo, a menos que ele seja super Vai criar um músculo ali, né? musculoso, que tenha um trabalho muscular perfeito. Nos Mas até aqueles superiores. calçamentos que estão para serem feito obras e daí estão todos danificados, só isso também já prejudica muito. Já bloqueia esse acesso, essa acessibilidade. E o principal que eu acho, esse assunto que tu falou sobre as obras, quando as obras terminam, deveria existir assim um padrão de qualidade e para passar, porque o que acontece? Fica uma pontinha levantada aqui, um tortinho ali, uma raiz que não sei o quê, aí passa. Eu passo, tropeço e me vou, entendeu? Passo, o cadeirante não passa. Sim. Sem falar da pessoa cega ou com uma baixa visão. E são os mínimos detalhes que no final faz toda a diferença para as pessoas, muita né? Diferença. Porque a eu acho que é importante a gente bater muito mais também na questão desse deficiente, desse cadeirante, que é aquele ser que quer poder utilizar da sua independência, da sua autonomia para poder sair às ruas. A gente vê algumas pessoas que moram sozinhas e que usam as ruas com cadeira de rodas motorizadas. Fantástico! Eu conheci uma que mora no meu bairro. Nossa, ela é super limitada funcionalmente, mas ela faz tudo, ela não tem ninguém que more com ela. Mas ela fala muito da questão dessa dificuldade de transitar com a cadeira de rodas nas próprias ruas, né? E a dificuldade do rebaixamento, etc. e tal. E essa questão mesmo do acesso aos prédios, a museus, por exemplo, a vida cultural dessas pessoas que têm uma restrição de mobilidade é algo que deveria, eu não sei assim, até porque nós somos da área da saúde, eu não sei na situação de vocês arquitetos, se isso é trabalhado dentro da faculdade, essa questão do planejamento realmente de se poder pensar não só no ser humano sadio, mas aquele que tem a sua limitação funcional, né? Que eu fiz arquitetura faz bastante tempo, não tinha ainda essa preocupação. Eu também, Liane. Não sei há quantos anos você está, mas a legislação obriga acesso a todas as portas. Claro. Sim. Antigamente era a uma porta, a dos fundos. Não, hoje é em todas as portas. Olha que legal. Onde entra uma pessoa, tem que entrar todas as pessoas. Justamente para não discriminar. Claro. É uma coisa difícil, sim. Mas não porque os nossos prédios históricos, principalmente, aquela arquitetura, ela tinha sempre 1 metro de degraus. Exato. E 1 metro de degraus exige uma rampa muito grande. Entendi. Porque quanto maior a altura que eu tenho que vencer, maior é a rampa e menor a inclinação. Porque a pessoa vai ficar mais tempo tentando subir. Então ela cansa. Claro. Então tem que ter alguma outra solução. Existem Ou alguns a tipos de plataforma, aqueles mini Aí a plataforma elevadores. ninguém quer pagar. Pessoal, hoje em dia não é mais desculpa. Não tem dinheiro. Não é mais desculpa. Não dá mais para negligenciar a acessibilidade. Muitas lojas estão fazendo isso, né, Liane? Eu não vou mudar muitas. Algumas lojas têm essa preocupação de colocar pelo menos essa plataforma, né? Tu chega ali com um idoso, tu já tem ali Tu entra na loja e aí tu vai pagar a conta. Aí o balcão tá lá em cima. Gente, olha, falando de mobiliário, então, Vamos segurar então o assunto, porque eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar conversando e debatendo sobre acessibilidade. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Estou acompanhada da minha mãe aqui na minha poltrona super especial. Eu sei que é tua, né, que... Constanza? Mas de vez em quando, né, quando tu não vem, faz jus, eu faz jus assumo. a presença. Gente, a gente está falando sobre um assunto super importante, que é a acessibilidade. Inclusive, as meninas que estão aqui conosco no estúdio trouxeram algumas imagens de problemas e soluções que acontecem aqui. Ó, por exemplo, aí tem um banheiro. Quem de vocês mandou essa foto? Acessível, né? Pode falar. Vamos falar um pouquinho dela, então. O banheiro está contemplando a acessibilidade plenamente, com barras em volta do lavatório. Aquela alça na porta é importantíssima, porque uma pessoa de cadeira de rodas entra nesse banheiro, essa porta abre para fora. Essa pessoa entra no banheiro e não consegue puxar a porta de volta se não tiver aquela alça. Sim. Fantástico.
As alças em volta do lavatório. Dá para mostrar outra imagem? Eles vão passar. Essa isso. também está bem interessante. Perfeito. Tem as barras corretas, eu fiz a medição. Sim. O alarme é importante, se a pessoa cai. Qual é o problema assim, do perigo no banheiro? A pessoa está se transportando para o vaso, para a bacia, escorrega e cai. E aí ela não tem como sair. Aquele botão cor de laranja ali é o alarme para chamar alguém. O que eu condeno, que eu chamo a atenção, quero chamar muita atenção disso para meus colegas arquitetos, banheiro de acessibilidade, não coloca lixeira com pedal. Sim, Como vai né? acionar aquela lixeira ali com pedal? Sim, não tem Tem que uso do levantar pedal, a não. tampa. Tem que levantar Então, esse banheiro é bem legal, só que a lixeira com pedal e falta um cabide. Todas as mulheres têm uma bolsa ou um casaco no inverno e um casaco e não tem onde pendurar. Então esse é o banheiro novo, do aeroporto novo, tem essas duas falhas. Eu acho que chama atenção também esse banheiro, a questão não só do cadeirante, mas alguém com bengala, né? Claro, com certeza. Tem que ter Uma pessoa idosa uma não pessoa aciona o pedal. idosa, não aciona, exatamente. Olha E a gente esse vê aí o foi o que erro. nós falamos Exatamente. agora, né? Sobre Como é essa que as dificuldade. pessoas de cadeira de roda conseguem passar nessa calçada? Horrível, né? horrível. A autonomia Zero. dessa pessoa, nenhuma. Sim, né? ele Não, pode e até em um pras segundo pessoas- capotar ali. Claro, assim, o corpo vai pra frente. Projeta a cadeira para frente, projeta. Vários clientes, pacientes que a gente atende, eles têm fratura de fêmur devido a que isso, horror. né? A essas quedas, né? Aqui a gente pode ver, não tem o piso tátil ali, né? Sim. É um... Deixa eu falar sobre essa calçada. Esse piso, ele não é recomendado. Porque a pessoa, o cego, usa essa bengala branca com 60 centímetros na frente para localizar o piso sinalizado, o piso tátil de sinalização. Se tiver um piso não regular ao lado, tipo esse bloquete, ele vai confundir. Então, o melhor é usar um piso regular e Com a a faixa sinalização. e o piso de sinalização tátil bem no meio, que ele fique livre para circular. Claro. E também diferenciando em cores, né? Sim. Isso sim, essa cena é terrível, né? Porque o que pelo menos a nossa Carris tem, eu acho que é mais forte na Carris mesmo, né? Aqueles elevadores de cadeirante, Cadeirante, que o motor e a plataformas. plataforma. E a gente verifica e tem que fazer um elogio aos motoristas da Carris, que eles param tranquilamente e colocam o cadeirante, né, na plataforma e essa sobe. E Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. E essa situação é horrível. Claro. Isso. Por que é horrível? Porque a forma como as pessoas que não têm preparo algum para retirar a pessoa com deficiência, olha só como está segurando. Às vezes tem uma lesão já. Pode já agravar já- mais, né? então Exatamente. bastante eu complicado. quero relevar o bom senso do pessoal, dos motoristas e do acompanhante. Mas uma cadeira de rodas, ela é o complemento do corpo. Não dá para mexer na pessoa. Pois é. Se tu mexer na cadeira, ele considera que tu tá mexendo nele. Com certeza. Então tem que respeitar. É verdade. Por isso que as Ele pessoas tem que têm entrar ter com a autonomia, cadeira. né? Ó, esse é o piso correto para sinalização, né, Eliane? Esse é o É um de deles. alerta. Aham. É o de alerta, aquele que tem que alertar que vai Algo vai encontrar um obstáculo, Sim. né? Ou um degrau, ou uma rampa, alguma coisa. Ou mudança de direção. Sim. Olha ali, ela não passa. São situações horrorosas, cotidianas. constrangedoras, Constrangedoras. e que a gente pode chegar a pensar que até é uma discriminação Com para a cer- pessoa Imagina a que- pessoa com como ela se certeza. sente, né? Não, Porque e a gente tem que fazer chamar a atenção para a população que muitas vezes as pessoas que estão atrás do balcão, elas acham que eles estão errados, Imagina. né? Que eles não têm direito. E as atrapalhando. pessoas com Absurdo, deficiência né? têm direito. Ou seja, as pessoas Né? até nem consomem mais, Não né? consomem Não por quê? consomem, Porque não pagam tem essas acesso. coisas, Não tem imagina. acesso e muitas vezes são
tratados desrespeitosamente. E discriminativamente. Né? Discriminados. Então, assim, ó, tem que ser uma conscientização da população Com certeza. da acessibilidade E, com essas Márcia, pessoas. a gente percebe também que muitas pessoas só vão ter um olhar diferente para aquela pessoa com deficiência ou que utiliza a cadeira de rodas depois que elas têm alguém na família. Pois Quando é, elas vão é passar. verdade. E sabe que tem que ter paciência Infelizmente, na né? fila do banco, na fila do caixa, do supermercado, porque tudo é mais lento, né? Mas é muito interessante a gente verificar. E a gente tem que isso- lembrar disso, porque Isso acontece porque as pessoas não se colocam no lugar dos Exato. outros. Se isso fosse uma Empatia norma... é o nome, né, gente? Vamos Exatamente. falar bem claramente. Isso deveria vir de Empatia. berço, né? Claro. Com isso, as pessoas iam pensar completamente diferente. Porque hoje o número de pessoas com mobilidade reduzida que nós temos vem muito dos acidentes de trânsito, Com certeza. com bala perdida, né? Cair na Meu rua. Cair Deus. na rua. Então, Olha, assim, não, vamos comentar dessa imagem, o absurdo, né? Pelo amor isso de é o Deus. total desrespeito Como a é qualquer que- cidadão, né? Qualquer cidadão. Qualquer em cima da cidadão. calçada, carro estacionado, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. E uma coisa Existem assim, pedestres, pessoas que precisam utilizar a calçada. Então, sejam conscientes. ninguém seria acessa, né? Ninguém acessa. Ninguém. Não tem como, né? Olha, isso Aqui é um perfeito. exemplo, Aí né, sim. de acessibilidade adequada, né? Sigam este exemplo, galera. Fica a dica, né? E aqui, ó, um poste na Imagina. frente Sim, do piso. Eu acho que isso Aí até onde- foi não uma faz piada, sentido, né? né? Isso não Aí, realmente ó, pra mim tu não faz mais sentido. encontra isso é os pisos tátil, tu tá de frente com poste, com uma placa de sinalização, com muro. Gente, já teve muro. Não, olha, Dá Imagina. acidente, né? Dá Respeito, acidente né? porque a pessoa que tá ali precisando, indo atrás da É um sinalização, absurdo. Eu vou vai dizer, se o fechar. cego vai É identificar o verdade. poste. Porque ele vai com a Vai bengala sim, Sim, ele ele vai Exato. sentir que centímetros tem na algo, frente. exato. Porém- Só que não tem razão o poste, ele podia ter passado a faixa para esse lado. Sim. Com certeza. Então, assim, ó, tem que ter um cuidado na hora de estar planejando isso, né? Claro, tem que ter esse essa olhar. mobilidade, a gente tem que prestar atenção. com Não é só certeza. colocar o piso e vou colocar e deu. Não, tu tem que ter Ó, um aqui olhar. também essa é uma ótima solução, né? Ótima. Sim, que um estão acesso. fazendo bastante agora, né? Isso que Porque agora já nem aprova. nem aprova, né, mais em prédios novos. Não. A altura correta dos O corrimãos. Ministério também. Público Dos também, dois lados. O Ministério Público Exatamente. também tem feito algumas Principalmente o Ministério Público fiscalizações. e o Ministério do Trabalho, Exato. que está notificando, porque além de todas essas leis e normas que a gente está falando, os funcionários das empresas também têm Sim. que ter acessibilidade. E cada vez mais empresas têm que contratar funcionários com acessibilidade. Tem uma percentagem Tem um acima de percentual. 100 Exatamente. Você tem que funcionários tu tem que empregar. botar. E Então, tu tem- a área, vamos dizer assim, que não é visível, a área dos funcionários, também tem que ter Com acessibilidade. certeza. Olha, Essa esse escada seria rolante seria uma ótima solução também, né? Excelente. maravilhoso. Aqui a gente Vamos pode ver falar aquela mais. rampa, né, que não dá nem pra... Ridícula. Pra nada. Só para inglês ver. Não, Só pra cadeira dizer que te tem empina alguma ali coisa. e tem o perigo de cair pro outro Caraca. lado, né? Nossa. Estão vendo ali, né? Absurdo. Onde é que é esse no centro? Mas é uma pena que não Olha. existe uma fiscalização pesada nisso, né? Tanto em locais públicos, urbanos, mas quanto em restaurantes, Não, áreas e- comerciais, né? Aqui tu vê um exemplo, né, que ela está ali conseguindo acessar perfeitamente. E digo também em altura. questão, existem todas as normas em questão a buffet nos restaurantes, né? Tu tem que ter uma área, exato. uma altura correta na hora do caixa, tu tem que encaixar essas tuas pernas, né? Então, as pessoas têm que seguir exatamente o que é necessário. E uma coisa que eu acho importante, Fantástico. antes de passar para falar de acessar, a questão do desenho universal, né, que a gente Desenho prima universal. tanto, né, que é projetar tudo para todos, como você tinha De falado fácil antes. leitura, de fácil entendimento. Quando tu vai fazer um balcão, por exemplo, para buffet, não faz aquela parte rebaixada para descer, tu faz tudo igual, gente. Sim, porque querendo ou não, isso vira uma discriminação Vira uma também, discriminação, né? porque tu já tá dizendo, aqui é o teu lugar, Sim. tu não te mistura aqui. Aqui em Torres, não sei se é Torres, eu sei que Torres tem interessante o programa no verão em que os deficientes podem, físicos com dificuldade de mobilidade, podem acessar o mar. Né, com aquelas, É a com praia aquela- acessível, né? Praia acessível com aquelas Aqui, cadeiras essa foto maravilhosas é que do entram. Nordeste, né? Que tem lá
em Recife, que tem acessibilidade lá também. E nós temos aqui, né, como tu falaste, Tereza, a gente faz todos os anos a praia acessível, a prefeitura faz na praia de Capão, Torres, né, tem também. E eu havia visto uma fotografia de um colégio, uma sala de aula. Sim. Isso também, a questão agora de se poder ter esse acesso, né? Inclusão E social. a inclusão social. E é super possível, né? Escolar. Inviável e É. necessário. Muitas vezes tu tem que projetar para um deficiente. Então, dentro do próprio apartamento dele, toda essa mobília que vai existir, todo um detalhamento, fazer específico, Claro, né? Incluindo as tomadas, interruptores, Na altura né? dele. Tudo tem que Ai, volta conversar. aquela foto né? ali, é possível? A foto anterior? É. Da escadaria? Olha Essa só. escadaria, ela pode ser linda esteticamente, mas ela é um risco para todas as pessoas. Porque Para teria as que ter um crianças, corrimão ali, né? Não tem corrimão. Não tem corrimão. Tu não consegue identificar aqueles degraus ali embaixo, não tem como. Uma coisa também que eu queria ressaltar para os meus colegas arquitetos, quando fizerem uma escada, sigam a forma de Blondel. Não é por acaso que Que foi ela inventado. existe e foi estudada, né? Ela foi estudada, a altura ideal para não cansar a perna, o local onde tu coloca teu pé. Não inventa um degrauzinho de 5 para uma plataforma de 40. Isso não existe, Sim, não não funciona. Então, quando tiver que ter uma escada, vamos fazer a escada bem direitinho, confortável, com corrimão dos dois lados, duas alturas, com um sinalizador de degraus. E medir quando está sendo feito, né, Liane? Porque muitas vezes o projeto está todo direitinho, chegou na obra, ficou 5 centímetros a mais, e aí a execução vem vindo. Bah! A última é a mortal. Olha, gente, é absurdo. Então, assim, ó, faça o seu projeto, mas também verifique a sua obra. Gente, esse assunto aqui é super importante, vocês sabem, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Vamos muita trazer coisa pra vocês falar de ainda. volta, porque sim. temos Vamos muito o que voltar. falar, com certeza, Mas né? tem tempo para falar uma coisa só. Eu acho que é importante. Tudo que nós falamos aqui é importante sobre a acessibilidade arquitetônica, estrutural, né? Mas eu acho que uma que a gente tem que prestar muita atenção é a atitudinal, as Isso, barreiras atitudinais, que é o preconceito, né? Eu acho que essa é a maior barreira que nós enfrentamos também hoje, né? Da aceitação da convivência com essas pessoas, né? E de fazer um mundo igualitário, né? Claro, isso aí. Eu acho que essa é É uma grande mensagem. uma grande Eu queria mensagem. dizer que a arquitetura pode fazer essa diferença, uma arquitetura bem resolvida, vai dar mais segurança, autonomia e conforto para todas as pessoas. Porque Com leis a certeza. gente tem, né? É Então só a seguir gente as tem normas. que, Só seguir as tem normas, que exato. ter realmente uma fiscalização e com isso a gente espera poder contar com o Ministério Público, estadual e federal e com e do trabalho também, exato. E pena, né, que tem que se contar só com os ministérios e que as próprias secretarias elas não se encarreguem de realmente pôr em prática as normas que são Eu já definidas, fiz né? vários laudos de empresas que me chamaram porque foram notificadas. Imagina, A tem que única esperar que eu estou chegar fazendo isso. agora com uma rede grande de hotel, que foi espontâneo. Até porque, a partir de 2020, todos os hotéis deverão ter Acessibilidade. Excelente, ótimo. Muito obrigada pela presença Obrigada, de vocês. Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui com Claro, você. com certeza. Foi um Vocês vão prazer, voltar, com grande. certeza. Gente, eu vou me chamar um intervalo super rapidinho e na volta vamos ter o nosso quadro Arquitetando Melhor. Memórias, gente. A gente volta já.